obrigado pela pergunta. Bem, antes de falarmos sobre doutrinas, nós precisamos falar sobre aquele que estabelece uma doutrina. Porque uma doutrina de Deus, ou a sã doutrina, vem de Deus por meio de um profeta. É um profeta quem estabelece as doutrinas de Deus. Aqui tem uma Bíblia, e esta Bíblia tem doutrinas. Todas as doutrinas que estão nessa Bíblia foram os profetas que estabeleceram. Hoje, para existir doutrina sobre a terra, deve haver um profeta. É por isso que eu estou aqui, como representante do profeta Cacoflê, para dizer que a doutrina deve vir por meio de um profeta. Se não há um profeta de Deus sobre a terra, não pode ter verdadeiras doutrinas. Porque as verdadeiras doutrinas de Deus para um tempo, não deve buscar na Bíblia. Mas o profeta, sendo o legislador da palavra, é ele que estabelece as doutrinas do seu tempo. Agora, tem as doutrinas de Deus, que vêm dos céus, por meio de um profeta mensageiro. E tem as doutrinas satânicas, doutrinas diabólicas que vêm das escolas pastorais, por meio das igrejas, por meio das casas, das teologias, dos livros de teólogos, por meio dos líderes religiosos. Todas essas doutrinas que você vê nessas igrejas são doutrinas satânicas, porque igrejas não podem estabelecer uma doutrina. Mas disse que a palavra de Deus não tem doutrinas e o profeta não pode se basear naquilo que é a palavra de Deus. Por quê? Bem, não foi isso que eu disse. Eu disse que em um tempo, em uma geração, quem estabelece as doutrinas é um profeta. A Bíblia tem doutrinas para um outro tempo. A Bíblia tem os... E acha que aquilo que está escrito na Bíblia hoje não prediz os nossos tempos? É o que eu estou tentando explicar. O profeta é o legislador da palavra. Quando o profeta Moisés veio, ele era o legislador da palavra. Foi Moisés quem estabeleceu as leis, os mandamentos, os preceitos, as regras, que é o conjunto de doutrinas. Todas as doutrinas verdadeiras na Bíblia, quando a Bíblia começou, foi estabelecido por Moisés. Um sacerdote, por exemplo, Afonso Nunes, ele não pode estabelecer uma doutrina. Eliseu Augustinho não pode estabelecer uma doutrina. Qualquer homem em Angola, no Brasil, como Edir Macedo, Ademir Santiago, César Malafaia, estes homens não podem estabelecer doutrinas. No entanto, eles estabeleceram. E muitos vão na Bíblia para buscar doutrinas para cumprir. Alguns guardam o sábado, não comem carne de porco, não doam sangue, isso e aquilo, algumas coisas que nem está na Bíblia. Então, a pergunta é, quem é o homem hoje na Terra que vai dizer quais são as doutrinas de Deus? Quando você fala sobre religiões, existem muitas religiões, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o taoísmo, o sikhismo, o budismo, e poderia citar muitas religiões aqui. Todas essas religiões pertencem ao mesmo Satanás. Deus não tem nada a ver com as religiões. As religiões, quem criou as religiões? Após a morte de um verdadeiro profeta, os filhos do diabo que seguiu esse profeta vai fazer daquilo uma religião. Quando Moisés morreu, quem foi que criou o judaísmo? Não foi Moisés que criou o judaísmo, mas os filhos do diabo lá criaram o judaísmo. Quando Jesus chegou, havia um judaísmo satânico sobre a terra, que Jesus condenou e disse que todo aquele judaísmo servia ao diabo Satanás. Quando Martinho Lutero morreu, os filhos do diabo, que eram discípulos de Martinho Lutero, criou-se as igrejas luteranas. Então as religiões não são de Deus. Deus não está em uma religião. Não há nenhuma religião que esteja mais próxima de Deus do que a outra. Muito bem, vamos ouvir também a palavra do Jeremias Nanga.